Olá, seja muito bem-vindo! Pois é, depois de um curto período de férias e descanso, conhecendo outras culturas, praias e cidades paradisíacas, estou de volta ao Espaço 2 e hoje direto do Espaço de Arte Palácio Anchieta. Confira agora os destaques do programa de hoje. Exposição propõe debate sobre a ditadura militar no Espírito Santo. Ele 30 sabe anos também sem que não quer Drummond. sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Dicas de livro com Saulo Ribeiro. E as dicas da nossa agenda para você curtir o seu final de semana. O Espaço 2 está no ar. A Galeria de Arte Espaço Universitário na UFES recebe a exposição Fissura do artista plástico Rafael Pagattini. Na mostra, a modernização do Espírito Santo na ditadura militar. A exposição Fissura já se mostra na parede da entrada da galeria. Confiamos no milagre brasileiro, frase utilizada na época da ditadura. Dentro do espaço cultural, o artista Rafael Pagattini traz vasto material de pesquisa que mostra claramente a relação entre o regime militar e os empresários, uma relação que o professor e pesquisador chama de conchavos. Essa relação promíscua de onde na verdade quem detém o poder e o domínio dos interesses, sobre o Estado são grandes empresários, algumas figuras públicas e não tem como um fim um Estado de bem social, um Estado no qual as questões e a vontade de desenvolvimento disso seja como principal objetivo, mas como um objetivo e não como um objetivo final o lucro ou a constituição do poder, melhor dizendo, sobre o Estado. A grande reflexão que eu almejo com a exposição é pensar o quanto que a construção do nosso passado sempre está em disputa. Sempre existe um jogo e uma relação de tentativa de apropriação de determinados contextos históricos e quanto isso reflete na atualidade. Então, hoje, o que nós vemos no Brasil é muito do que acontece hoje, é o resultado desse processo histórico e de acontecer na década de 60, 70 e 80. O artista preferiu dividir a exposição em 7 partes para demonstrar bem o comportamento dos militares e toda a ideologia repassada à população. E começa por esses exemplares da família cristã. A ideia de trabalhar com essas revistas se estabelece a partir de uma reflexão sobre todo o viés ideológico por trás do golpe militar, de 64. Então, é pensar as revistas como elas trazem nas suas capas um conjunto de imagens que refletem o ideal que prima pela construção da família, a família como a base da construção da sociedade, e dentro dessa base a mulher como elemento, uma coluna central. Então, só que quando a gente começa a perceber a data das revistas e as capas, a gente se dá conta que são capas são importadas. Então, reflete de uma relação cultural importadas principalmente dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, essas revistas que mostram esse modelo de mulher, essa relação com sempre que elas estão em situações domésticas, em situações que está relacionadas com a criação dos filhos, sempre brancas também, não parece nenhuma mulher negra, se constituem como todo esse viés ideológico
por trás do golpe, que se associa, por exemplo, aqui em Vitória, à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reconheceu, né, o governo militar. A segunda parte é chamada de Bem-vindo, Presidente. Cópias da publicidade feita no maior jornal impresso do Estado, que demonstrava a estreita relação entre militares e a classe empresarial. São uma série de anúncios, né, de empresas, instituições aqui do Estado, fazendo todo um discurso em apoio ao governo militar. Então você tem assim instituições, tanto públicas quanto privadas, passando uma mensagem de progresso, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que associa, né, a implantação de os chamados grandes projetos aqui em Vitória, que foram, né, o Porto do Barão, a CST, a Samarco Mineração, entre outros. Então é pensar o quanto que essas empresas, as grandes corporações, elas também tinham uma voz política quando se associavam com o discurso e os desejos do estado de exceção, né? Utilizando pregos, o artista apresenta parte de fotos oficiais dos ex-presidentes da República do período ditatorial. Eles não estão representados na fotografia oficial, que até hoje, na fotografia do governo, que na história se perpetuou, com a farda militar, diferentemente de outros ditadores ou presidentes militares de outros países, né? Então, isso mostra uma relação dos militares com civis, porque eles queriam se apresentar como civis, não como militares. A farda militar traria aquela relação, né, com a militarização e o estado de exceção que nós vivíamos na época. Carimbos espalhados na parede. O que você quis mostrar com eles, Rafael? Então, a gente consegue perceber essa relação de instituições e até empresas associadas ao DOPS, né, que contribuíram para as ações do DOPS. Então, por exemplo, a gente consegue perceber aqui um carimbo da UFES, né? Então, um carimbo oficial da universidade, que eu encontrei lá nos arquivos do DOPS. Então, mostra essa relação, essa troca de informações, né, e vigilância presente. Dentro da própria universidade. Isso, exatamente, dentro da própria universidade. A relação, porque existiam várias pessoas infiltradas aqui dentro, né? Essa imagem é muito atual, não é? O próprio artista afirma que sim, mas ela tem mais a dizer. O que me chamou a atenção foi essa imagem do carro incendiado, muito presente até hoje nas manifestações, como um grande símbolo da decadência do projeto moderno. Então, a gente consegue perceber, né, o carro foi muito importante desde a década de 50, né, a abertura das estradas, né, o progresso, o desenvolvimento econômico, muito presente na implantação, né, disso no Brasil. Na sexta parte da exposição, o grito surdo. Rafael, exatamente, você está usando aqui uns megafones. Explica para a gente o seu objetivo com essa exposição, com essa parte da exposição. Então, esse trabalho, ele nasceu de pensar essa relação, de pensar o megafone como um instrumento, um elemento, né, utilizado em manifestações públicas, mas ao mesmo tempo pensar ele concretado, silenciado. Então ele fica no chão do espaço positivo. E na última parte da exposição, ele traz um vídeo para a gente, né? Cavalinhos, não é isso? Esse vídeo ele foi filmado na região de Linhares, que é uma região onde tem muitas essas unidades de bombeamento que bombeiam petróleo, gás natural, e eles ficam trabalhando incessantemente durante todo o dia. A ideia de fazer essas filmagens e mostrar essas unidades e um aspecto escultural presente nelas, pela relação da filmagem, dos enquadramentos que nós criamos,
também tem como pensar esse elemento como um símbolo também desse todo esse progresso, né? Ele entra nos terrenos com todo um discurso de progresso, enriquecimento, né? Royalties, petróleo. Para a gestora da galeria, os 40 anos estão sendo bem comemorados, porque aqui também é local para reflexões e a arte pode e deve ser instrumento para isso. A exposição do Ravel é uma exposição, apesar de tratar do período da ditadura, ela é uma discussão muito atual. Ela traz questões que nós estamos atravessando e a gente vê como a construção ainda da democracia, ela necessita de muita, principalmente da gente, mas o espaço de exposição, né? Você vir a uma exposição e se deparar com a questão da política, arte política. A Galeria Espaço Universitário funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. A exposição segue até o dia 15 de março do ano que vem. Veja a seguir uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade e ainda dicas de livros. O Espaço 2 volta já.